Sabe quando o mercado de ações parece um oceano meio tempestuoso, cheio de histórias confusas, perigos que a gente nem vê? Pois é, no meio disso tudo, o livro do Décio Bazin funciona como um verdadeiro farol. Nessa nossa análise da obra dele, a gente vai mergulhar fundo na filosofia de um dos maiores clássicos de investimento do Brasil. É quase como encontrar uma bússola criada no meio do caos para achar o que realmente tem valor. A nossa fonte para essa conversa é esta obra aqui, que é fundamental. Lançado lá em 1992, Faça a Fortuna com Ações não é só um manual técnico, não. O próprio prefácio diz que é quase um romance, sabe? Cheio de personagens do mercado, que o Bazin, que era jornalista e um veterano da Bolsa, descreve com uma honestidade brutal e uma clareza que é rara de se ver. É a jornada de alguém que aprendeu do jeito mais difícil. E essa jornada já começa com o peso de uma lembrança bem dolorosa. Isso aqui não é uma análise teórica, distante da realidade. É uma confissão. A filosofia do Bazin não nasceu numa sala de aula. Não. Nasceu no fogo, no meio de perdas reais, perdas devastadoras. E foi essa experiência que acabou moldando cada um dos princípios que ele defende. Então, antes do Bazin encontrar um método dele, ele precisou primeiro entender o terreno em que estava pisando. E o que ele descobriu foi um ambiente bem hostil, um verdadeiro campo minado para quem não está preparado. Um lugar onde a ingenuidade é punida, e punida feio, com a ruína financeira. A primeira lição foi severa. Imagina a cena. Um corretor sussurra os segredos no ouvido dele. Fala de um balanço notável, de imóveis valiosíssimos. Era, como o próprio Bazin descreve, pura fantasia. A empresa Cássio Muniz faliu e levou junto 6 meses de economias de um trabalho bem duro. Foi uma patifaria, segundo ele, que ensinou a nunca mais comprar ações com base em suposições ou em fatos que não dá para comprovar. A partir daí, ele começou a mapear os habitantes dessa selva. Tinha os manipuladores, que criavam bolhas de espuma, como ele dizia, com um dinheiro que nem existia. Tinha os profetas da análise gráfica, cujas previsões pareciam as de Nostradamus, sabe? Só faziam sentido depois que tudo já tinha acontecido. E claro, os insiders e as corretoras, cada um jogando o seu próprio jogo com seus próprios interesses. Mas o verdadeiro custo desse jogo todo é humano. Bazin enxerga o especulador como uma figura quase trágica. Ele sofre se a ação sobe, porque podia ter comprado mais. Sofre se a ação cai, porque devia ter esperado. Resumindo, ele nunca tem paz de espírito. A bolsa vira uma fonte de angústia e o especulador vive, nas palavras do Bazin, no limiar do manicômio. Mas olha que interessante, é desse sofrimento todo que nasce a clareza. Depois de anos de perdas e de muita observação, Bazin tem uma epifania. Ele percebe que estava jogando o jogo errado. A solução não era tentar ser um jogador mais esperto, era mudar de jogo completamente. E essa epifania mostrou para ele que existiam 2 caminhos bem distintos. De um lado, o especulador, ansioso, viciado na adrenalina da sobe e desce de preço, basicamente um jogador num cassino sofisticado. Do outro lado, o investidor, calmo, com uma visão de décadas, que não compra um pedaço de papel, mas se torna sócio de uma empresa de verdade. A meta não é o ganho rápido, é uma parceria para a vida toda. E essa distinção é a chave de tudo. Investir não é apostar no movimento de um gráfico na tela. É colocar capital em uma máquina que gera mais capital. É participar da criação de riqueza real e não daquela mera transferência de dinheiro de um bolso para o outro. Certo. Então, se o objetivo é se tornar sócio de uma empresa que produz, a pergunta é: como identificar as boas empresas no meio de tanto ruído, de tanta manipulação? O Bazinho precisava de um sinal objetivo, um fato que não desse para contestar. E ele encontrou. Isso aqui é o coração do método, o cash yield, ou, em bom português, o rendimento de dividendos. É uma conta simples, sem aquela matemática complexa da qual Bazin desconfiava. É a pergunta mais direta que existe. Para cada real investido, quanto a empresa devolve em dinheiro vivo ano após ano. Essa, para ele, é a medida da verdade. Que metáfora poderosa, né? Em tempos de crise, nas noites escuras do mercado, todo mundo corre para a segurança dos dividendos, o único farol que fica aceso. Mas aí, quando o sol da euforia aparece, com as altas especulativas, muita gente esquece do farol e acaba se perdendo. O investidor do Bazin não. Ele nunca perde esse farol de vista. Para o Bazin, essa ideia se torna quase um dogma, uma verdade que nem precisa de prova. Um ativo que não gera renda não é um investimento, é um objeto de especulação. E essa distinção, nossa, ela muda absolutamente tudo.
Com essa filosofia bem clara na cabeça, o Bazin foi analisar as alternativas de investimento mais comuns, sabe? Para entender qual ativo realmente trabalha para o seu dono, em vez de dar trabalho. Vamos dar uma olhada. O dólar e o ouro são estáticos, não se multiplicam. E para ter o dinheiro você precisa se desfazer do patrimônio. Imóveis para aluguel, um retorno pífio e trabalhoso, nas palavras dele. E a poupança? Bem, para a geração do Bazin, a memória do confisco pelo governo era bem viva. Ou seja, só as ações com dividendos ofereciam a combinação perfeita, uma renda que cresce e a participação no sucesso de um negócio de verdade. O objetivo final, então, vai muito além do ganho pessoal. Não se trata de ficar rico para vender tudo e viver de luxo. A ideia é construir um patrimônio que gere renda para sempre, um verdadeiro legado. O Bazin até cita um velho ditado americano: o que faz um homem ser lembrado para sempre são os dividendos que legar aos seus descendentes. Bom, a gente já entendeu o método e o objetivo financeiro, mas a recompensa mais profunda da filosofia do Bazin não dá para medir em reais ou em dólares. É um retorno emocional, psicológico. Uma única palavra resume tudo: tranquilidade, paz de espírito. No mundo financeiro que parece glorificar o estresse, a ansiedade, o Bazin oferece um caminho para a calma. A liberdade de não precisar olhar a cotação a cada minuto. A segurança de ser sócio e não o jogador. Esse relato de um investidor que o Bazin conheceu é a prova final disso. A especulação, mesmo quando dava lucro, era um martírio para ele. O peso da responsabilidade com as futuras gerações transformou o risco financeiro numa verdadeira tortura psicológica. Ele percebeu que lucro nenhum valia a perda da paz de espírito. No final das contas, tudo se resume a essa pergunta. O Décio Bazin nos força a encarar qual é a nossa relação com o capital. É uma relação de curto prazo, baseada na sorte e na adrenalina de uma aposta, ou é um compromisso de longo prazo, uma parceria na construção de valor? A escolha, como ele nos mostrou tão bem, define não apenas o resultado financeiro, mas a tranquilidade da jornada inteira.